Vamos lá, pessoal, vamos esperar o pessoal chegar. Vamos aguardar o quórum. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre a responsabilização do presidente da República, seja na arena política, seja na arena criminal. É um dos principais temas debatidos nos noticiários e, claro, um tema importantíssimo, não apenas do ponto de vista político, mas também jurídico, e de gigantesca incidência em concursos públicos. O tema não cai em concursos públicos, despenca em 2022, não será diferente. Vamos esperar o quórum, o pessoal já está entrando, então deixa eu aproveitar o comecinho dessa live para fazer um merchan. Como muitos dos senhores já sabem, eu tenho a minha isolada de Direito Constitucional preparada com muito carinho, tá? Um curso de consolidação de bases sólidas de Direito Constitucional, aproximadamente 25, 30 horas, que atende às carreiras jurídicas das mais variadas: Ministério Público, Defensoria Pública, Magistratura. E para comemorar os 9 anos do curso SEI, a minha isolada de Direito Constitucional está com desconto. Então, quem quiser aproveitar a oportunidade, está lá na página do SEI Acadêmico. Bom, pessoal entrando, vamos esperar mais um segundinho só para a gente começar e ir efetivamente para o que interessa, que é o tema da nossa live de hoje: responsabilização do presidente da República. Já disponibilizei os slides dessa live no Telegram. Quem ainda não está no canal, aproveita e entra lá, porque os slides já estão bem completinhos para servir quase como um resumo de aula. Pessoal, vamos lá. Sem mais delongas, porque o tempo é curto, a matéria é infinita, vamos ao que interessa: responsabilização do presidente da República. Vivemos numa república. E a possibilidade de responsabilização de agentes públicos, sobretudo aqueles eleitos para tanto, é um corolário do regime republicano. Em monarquias absolutistas, como na Europa durante a Idade Média, se falava, por exemplo, l'état c'est moi, ou ainda the king can do no wrong, que é ainda mais simbólico: o rei era escolhido por Deus. Se Deus não erra, aqueles por ele escolhidos certamente também seriam infalíveis. Por isso, os monarcas, durante o antigo regime, não eram passíveis de responsabilização. Essa possibilidade surge, sobretudo, com as revoluções liberais burguesas e o desenvolvimento tanto da república quanto da democracia. Bom, mesmo depois de séculos de desenvolvimento, até hoje temos um presidente da República que afirma: eu sou a Constituição. Isso foi em 20 de abril de 2020 e temos outras passagens semelhantes, em verdade de forma sistemática, o que demonstra que o ranço autoritário permeia o Brasil e não apenas o Brasil. O tema está pipocando nos noticiários e é por isso que os senhores escolheram na enquete que fizemos. Quanto ao presidente da República, há duas principais modalidades de responsabilização. O presidente da República pode ser responsabilizado por seus atos em decorrência da suposta prática de crimes comuns, veremos melhor o que isso significa, e também por crimes de responsabilidade. E a nomenclatura já gera confusão, sobretudo para quem está no início dos estudos. Crime de responsabilidade é efetivamente crime? Pessoal, não. Apesar da nomenclatura, crime de responsabilidade não é uma infração penal, mas sim uma infração de natureza político-administrativa. Portanto, não incide aqui toda aquela principiologia e aquele regramento rígido inerente ao direito penal. A possibilidade de responsabilização do presidente da República por crimes de responsabilidade tem fundamento constitucional no artigo 85 da Constituição, que dispõe o seguinte: é o fundamento normativo mais importante dessa aula de hoje. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra, inciso 1º, a existência da União, inciso 2º, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da unidade da Federação. 3, do exercício dos direitos políticos, individuais e sociais.
4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. A Constituição afirma que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e, especialmente, traz os seus incisos. Esse e especialmente deixa muito claro que o rol previsto na Constituição é um rol meramente exemplificativo e de vez em quando isso é exigido em provas objetivas. Uma melhor regulamentação da possibilidade de responsabilização do presidente da República por crimes de responsabilidade está na antiga Lei 1079 de 50. Lei 1079 de 50. Essa lei traz os tipos do crime de responsabilidade, bem como normas procedimentais. E os tipos de crimes de responsabilidade, as condutas passíveis de punição, estão entre os artigos 5º e 12 da Lei 1079. A memorização desses dispositivos andou sendo exigida em provas objetivas de Ministério Público. Os senhores perceberão que os tipos de crime de responsabilidade têm um campo semântico mais ampliado que tipos penais, e é verdade, mas temos tipos de crime de responsabilidade até mais taxativos se nós olharmos para ordens jurídicas de democracias ocidentais, como mesmo os Estados Unidos. Portanto, temos uns tipos penais razoavelmente até fechados para sanções de natureza política. A Lei 1079, pessoal, é uma lei nacional. Isso significa que ela não incide apenas com relação a agentes públicos no âmbito da União. Ela regulamenta também a responsabilização, por exemplo, de governadores de estado. Mas ela é muito antiga, ela é de 50. Ela foi parcialmente apenas recepcionada pela Constituição de 1988, portanto, cuidado com a leitura da lei seca. Há, inclusive, súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante de número 46, que dispõe que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Volta e meia tem informativo reconhecendo que os estados não podem legislar sobre responsabilização político-administrativa, mais especificamente no âmbito dos crimes de responsabilidade. Nem mesmo a Constituição Estadual pode dispor de forma diversa do regramento em âmbito nacional. Isso foi reiterado, por exemplo, no informativo 1041, no finalzinho de 2021. Bom, todos estão esperando que eu fale, claro, das condutas do atual presidente da República, mas não é esse o enfoque da aula de hoje. De todo modo, Conrado Rubner, um professor da USP muito qualificado, no finalzinho de 2019, ele publicou um texto no Globo com o título 17 crimes de responsabilidade, em que ele elenca diversos contextos em que o atual presidente da República praticou crime de responsabilidade. Esse texto foi escrito no final de 2019. Conrado Rubner ainda não escreveu vendo, por exemplo, as barbáries perpetradas em tempos de pandemia, o absurdo da convocação de embaixadores para negar a eficácia e a segurança das urnas eletrônicas e outras tantas condutas mais recentes que inegavelmente se amoldam aos tipos de crime de responsabilidade, aqueles previstos no artigo 85 da Constituição e a Lei 1079. Mas eu quero debater com os senhores, considerando que é inegável que o atual presidente da República praticou um sem número e de forma sistemática crimes de responsabilidade, alguns aspectos procedimentais, até para a gente entender por que até hoje ele não foi responsabilizado pelos seus atos. O processo envolvendo responsabilização por crimes de responsabilidade do presidente da República é também conhecido como processo de impeachment, que tem um procedimento bifásico, uma fase na Câmara dos Deputados e uma fase no Senado Federal. Vejamos a primeira etapa dentro desse processo bifásico, que é a etapa na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é responsável por realizar um juízo de admissibilidade da acusação. Compete à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3, e tem que memorizar essa fração,
a instauração de processo contra o presidente. Mas vamos dar um passo atrás. O processo de impeachment é também conhecido como uma ação popular. Isso porque o artigo 14 da Lei 1079, a lei do impeachment, dispõe que qualquer do povo, qualquer cidadão, pode denunciar o presidente da República à Câmara dos Deputados pela suposta prática de crimes de responsabilidade. Temos mais de uma centena de denúncias feitas à Câmara dos Deputados com relação ao atual presidente da República. Chegamos num problema. Problema pode cair na sua prova e problema debatido nos noticiários. O artigo 218, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados dispõe que esta denúncia popular, que está lá prevista no artigo 14 da Lei 1079, será dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados. Pessoal, eu não consigo acompanhar aqui os comentários, mas eu vou fazer a pausa, porque um grande amigo defensor público no estado de Pernambuco, Bernardo, entrou aí na live e fico muito prestigiado com a sua presença. Bernardo, um grande amigo e um grande defensor público que eu admiro muito. Bom, a denúncia por crime de impeachment, que pode ser realizada por qualquer do povo, é dirigida ao presidente da Câmara dos Deputados, hoje, Arthur Lira. Se o presidente da Câmara dos Deputados, realizando um prévio juízo de admissibilidade, recebe a denúncia, deflagra-se o processo de impeachment e o presidente da República passa a responder por crime de responsabilidade, inicialmente nesse procedimento bifásico na Câmara dos Deputados. Bom, o parágrafo seguinte, artigo 18, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dispõe que se o presidente da Câmara indeferir a denúncia realizada por qualquer do povo, cabe recurso ao plenário. Pois bem, o que nós vivemos desde a presidência do então presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e hoje com relação ao atual presidente, o deputado federal Arthur Lira. Não se decide. A presidência da Câmara dos Deputados senta em cima das centenas de denúncias por crime de responsabilidade em face do atual presidente da República. Por anos. Bom, não há previsão de nenhum prazo para apreciação dessas denúncias por parte do presidente da Câmara na Constituição, nas leis ou no regimento interno da Câmara dos Deputados. Não há fundamento normativo expresso para tanto. Foram impetrados nos últimos anos diversos mandados de segurança e outras ações perante o Supremo Tribunal Federal para que, de alguma forma, se obrigue o presidente da Câmara dos Deputados a apreciar as denúncias. Porque se ele recebe, deflagra-se o processo. Se ele indefere, cabe recurso e é possível levar o debate ao plenário. Não decidir impede que os demais deputados debatam o assunto. Em mandados de segurança noticiados no site do STF em 23 de maio de 2022, mandado de segurança 38.034, 38.133, 38.208, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ele, STF, não pode determinar um prazo para apreciação das denúncias por parte do presidente da Câmara, nem pode obrigá-lo a apreciar, que essa questão é uma questão interna corporis e deve ser resolvida no âmbito da política, um exercício de autocontenção do Supremo Tribunal Federal em termos extremamente difíceis. Mas me parece juridicamente equivocada a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, na minha terapia, de vez em quando, meu psicólogo fala para mim: Luiz, está tudo bem, não decidir também é uma decisão. Isso pode estar lá na minha terapia, isso pode estar no âmbito da moral. Agora, no âmbito da institucionalidade democrática, não decidir e privar que os demais pares e, sobretudo, a sociedade debatam a possibilidade de responsabilização por parte do presidente da República me parece inconstitucional e ilegal, conduta que não deveria ser, ao menos juridicamente, admitida pelo STF. Para sua prova, a verdade é que o STF disse que não pode impor um prazo para apreciação dessas denúncias e até hoje Arthur Lira continua sentado nas denúncias em face do presidente da República. Uma observação importante para o STF: não há que se falar numa defesa prévia por parte do presidente da República
antes de eventual recebimento da denúncia por parte do presidente da Câmara dos Deputados. Não há contraditória e ampla defesa antes que essa denúncia seja eventualmente recebida por, hoje, Arthur Lira. Bom, se recebida a denúncia pelo presidente e se houver posteriormente no plenário da Câmara a fração de 2/3 dos deputados federais, será realizado esse juízo de admissibilidade e o processo é remetido pelo Senado Federal nesse procedimento bifásico que é o processo de impeachment. E cabe privativamente ao Senado Federal julgar o presidente da República. Isso está no artigo 52, inciso 1º da Constituição, e artigo 86, caput também da Constituição. Para que o presidente da República seja condenado no Senado, exige também o quórum de 2/3 dos senadores. Bom, vamos dar um passo atrás. O artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, dispõe que o presidente ficará suspenso de suas funções no crime de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Poderia-se presumir que com o juízo de admissibilidade de 2/3 por parte dos deputados federais e remetido o processo ao Senado, deveria ser o presidente da República suspenso das suas funções. Não foi esse o entendimento do STF na DPF 378, uma DPF, na época, da apreciação do impeachment da presidenta Dilma. Entendeu-se que a denúncia só seria recebida pelo Senado Federal por meio de uma deliberação por ele realizada, exigindo-se a maioria simples, memorizem, a maioria simples dos senadores para que seja efetivamente instaurado o processo de impeachment no Senado, e somente com esse juízo de maioria simples do Senado estaria efetivamente instaurado esta etapa do julgamento, o que impõe o afastamento do presidente da República de suas funções. Uma observação: se transcorridos 180 dias não houver ainda julgamento, o presidente da República retorna ao exercício das suas funções sem prejuízo do prosseguimento do processo. Instaurado o processo, o presidente do Supremo Tribunal Federal funciona como o presidente ali do julgamento e das audiências. Isso é importado do modelo estadunidense. No processo de impeachment nos Estados Unidos, o presidente da Suprema Corte daquele país é chamado a presidir o processo de impeachment no Senado. Mas isso tem uma explicação. Nos Estados Unidos, o presidente do Senado é o vice-presidente da República. E convenhamos, seria esquisito que o vice-presidente da República presidisse o julgamento do presidente da República, em última análise, seu chefe imediato. Mas essa realidade não se reproduz no Brasil. Importamos esta sistemática de forma crítica nos Estados Unidos, não faz muito sentido, mas saibam que o presidente do STF que preside o julgamento de impeachment no Senado Federal. Exige-se a condenação de 2/3 dos senadores para que o presidente da República seja condenado. E durante o julgamento da presidenta Dilma, muito se debateu e muito se afirmou que o julgamento de impeachment é um julgamento político. Bom, de fato ele é, se nós entendermos que é político porque realizado por órgãos de natureza política. Juízo de admissibilidade na Câmara, julgamento pelo Senado. Agora, crime de responsabilidade envolve a prática de um ilícito, de uma violação à Constituição e à ordem jurídica como um todo, violações essas das mais variadas. Ora, como chamar um julgamento em que há uma sanção em decorrência da prática de um ilícito como um julgamento estritamente político? O impeachment não pode se confundir, por exemplo, com o voto de desconfiança que ocorre no parlamentarismo. O primeiro-ministro pode ser retirado das suas funções se não tiver mais a maioria no parlamento por meio de um juízo de conveniência, de oportunidade e, em última análise, de confiança do parlamento naquele primeiro-ministro. Não é isso que acontece no presidencialismo. Qual é a minha proposta? Tá? E é isso que eu estou escrevendo no curso de Direito Constitucional, que já está bem encaminhado.
O julgamento de impeachment é um julgamento jurídico, mas também político, que tem duas etapas cognitivas e decisórias por parte do Senado. A primeira etapa é estritamente jurídica. Se nós estivéssemos no âmbito do direito penal, deveríamos identificar um fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, juridicamente, o presidente da República praticou uma conduta que se amolda aos tipos de crime de responsabilidade? Sim ou não? Em caso positivo, os senadores poderiam avançar agora sim para o juízo político. Reconhecido que o presidente da República praticou um crime de responsabilidade, é conveniente e oportuno para a nação que tenhamos um presidente da República empichado. É possível se entender que é melhor para o país que não. E tudo bem, desde que isso seja feito às claras. É essa a proposta, duas etapas decisórias e cognitivas. O julgamento de impeachment não é estritamente político, porque estamos no presidencialismo e não no parlamentarismo. A presidenta Dilma, em última análise, foi derrubada não porque praticou crimes de responsabilidade, mas pelo conjunto da obra, porque não tinha mais maioria no parlamento. Esse instrumento não deveria existir no presidencialismo. O artigo 52, parágrafo único da Constituição, traz as sanções para o presidente da República empichado. A perda do cargo com a inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Primeira questão. Durante o processo de responsabilização do ex-presidente Collor renunciou pouco antes do seu julgamento por crime de responsabilidade pelo Senado Federal. E a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Tendo o presidente da República renunciado antes do julgamento, ele poderia ser efetivamente julgado e sofrer a sanção prevista na Constituição? Bom, a perda do cargo não, porque ele já renunciou. Mas na oportunidade, tanto o Senado Federal quanto o Supremo Tribunal Federal entenderam que seria sim possível que ao menos a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública seria possível de aplicação ao então presidente Fernando Collor, e foi o que aconteceu. Segunda questão que pode cair na sua prova. A Constituição fala em perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. A literalidade da Constituição parece deixar muito claro que são penas obrigatoriamente cumulativas. As duas devem ser aplicadas. Mas no caso da presidenta Dilma, o Senado Federal fatiou o julgamento. Primeiro, os senadores votaram pela perda do cargo da presidenta e se obteve um quórum superior a 2/3. Depois votaram pela inabilitação por 8 anos para o exercício da função e não se atingiu o quórum de 2/3. Tanto é assim que em 2018, Dilma Rousseff concorreu ao Senado pelo estado de Minas Gerais. A maior parte da doutrina critica essa posição do Senado porque ela viola a literalidade da Constituição e parece violar mesmo. Bom, o Senado Federal aqui exerce uma função atípica jurisdicional de dizer o direito com grau de definitividade a casos concretos. Quem julga o presidente da República por crime de responsabilidade é o Senado. Pode o STF controlar essa decisão? Desde 1992, o STF entende que ele pode controlar a observância do devido processo legal, portanto, de regras procedimentais. Isso foi reiterado na DPF 378 durante o impeachment da presidenta Dilma. Mas também é pacífico que o Supremo Tribunal Federal não pode exercer um controle de mérito da decisão do Senado Federal. Virgílio Afonso da Silva afirma que o processo por crime de responsabilidade começa e termina na arena política. Sobre a DPF 378, que foi publicada no informativo 812 no finalzinho de 2015, eu quero destacar mais uma tese. O STF entendeu que não se aplica ao processo de impeachment as regras de impedimento ou de suspensão inerentes ao CPP. Isso porque diversos deputados e senadores já tinham antecipado o seu voto. O STF entendeu que, por se tratar de um julgamento na arena política,
o regramento rígido incidente sobre magistrados togados não deveria incidir aqui, no processo de impeachment. Falamos sobre a possibilidade de responsabilização do presidente da República quanto aos crimes de responsabilidade e regras procedimentais envolvendo o processo de impeachment. Vamos falar agora sobre os crimes comuns e as prerrogativas e imunidades do presidente da República. Está no artigo 102, inciso 1º, a linha B da Constituição. O presidente da República tem foro por prerrogativa de função no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Já vimos que crime de responsabilidade, crime não é, mas sim uma infração político-administrativa. Mas o que significa crime comum para estes fins? Bom, a expressão crime comum na Constituição abrange crimes eleitorais, crimes dolosos contra a vida ou mesmo contravenções penais, que não são crimes propriamente ditos, mas espécie do gênero infração penal. O conceito de crime comum, portanto, deve ser interpretado de forma ampliada. Se o presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes comuns, ele, em regra, será denunciado pelo Procurador-Geral da República, hoje, PGR, Augusto Aras. Claro, se a ação for uma ação penal privada, também é possível a queixa-crime por parte da vítima. Mas observamos uma Procuradoria-Geral da República absolutamente inerte, omissa e conivente com os mais diversos crimes comuns praticados pelo atual presidente da República. Voltamos a falar em 2022, depois de décadas, engavetador-geral da República. Como superar juridicamente uma inércia absurda da atual Procuradoria-Geral da República em investigar e eventualmente processar o atual presidente da República? A verdade é que a nossa ordem jurídica traz pouquíssimos instrumentos e o PGR é uma das autoridades mais poderosas do país. Bom, durante a CPI da pandemia, a CPI, em seu relatório final, identificou diversos crimes praticados pelo atual presidente da República na gestão da pandemia. PGR nada fez e posteriormente se manifestou pelo arquivamento. Imaginemos que ele se omitisse por completo. Seria o caso de ação penal privada subsidiária da pública uma importante garantia fundamental e com forma de controle popular do Ministério Público previsto no artigo 5º? A maior parte dos crimes imputados ao presidente da República, como corrupção, são classificados como os crimes vagos. Eles não têm uma vítima determinada, atentam contra a coletividade. E prevalece que, com relação aos crimes vagos, por não ter uma vítima determinada, não é possível ação privada subsidiária da pública. Parte da doutrina, timidamente, passa a defender que o artigo 28 do Código de Processo Penal e outros dispositivos análogos na ordem jurídica também deveriam incidir com relação ao Procurador-Geral da República, ou seja, em caso de manifestação pelo arquivamento de um inquérito, seria possível levar a questão ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Isso não acontece na prática e essa doutrina que se posiciona nesse sentido ainda é muito tímida. A verdade é que temos poucos instrumentos jurídicos de controle da inércia do Procurador-Geral da República. De todo modo, para que o presidente da República responda por um processo criminal, deve haver também aqui a autorização de 2/3 da Câmara. Essa autorização é para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar e eventualmente receber denúncia ou queixa-crime. Não há necessidade de autorização da Câmara dos Deputados para se investigar o presidente da República, tampouco para que o próprio PGR ofereça uma denúncia. Oferecida a denúncia, o processo é remetido pelo STF à Câmara e, feito esse juízo de admissibilidade por 2/3, aí sim o STF pode fazer um juízo de valor e eventualmente receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público na pessoa do PGR. Mas o presidente da República tem diversas prerrogativas ou imunidades. Cuidado, essas prerrogativas não decorrem do simples fato dele ser chefe do Poder Executivo.
não decorrem do exercício da função de chefe de governo do Poder Executivo em âmbito nacional e da União. O presidente da República goza de diversas imunidades e prerrogativas no âmbito penal, porque exerce a função de chefia de Estado do representante da República Federativa do Brasil. Com essa afirmação, já é possível inferir que governadores e prefeitos não têm as mesmas imunidades e prerrogativas, porque exercem chefia de governo dos seus entes políticos, mas não chefia de Estado. Vejamos, portanto, as prerrogativas ou as imunidades do presidente da República. Imaginemos que o presidente da República é investigado num inquérito que tramita no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tivemos debates sobre o assunto recentemente envolvendo Michel Temer, bem como o atual presidente da República. E o presidente da República investigado é intimado para prestar depoimento. Presidente da República, na qualidade de investigado, pode prestar depoimento por escrito, divergência entre ministros do Supremo Tribunal Federal. Explico. O artigo 221, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, afirma que diversas autoridades, dentre elas o presidente da República, quando testemunhas, podem prestar depoimento por escrito. Essa mesma prerrogativa do presidente da República quando testemunha incide quando investigado, parte da doutrina defende e dos ministros do Supremo Tribunal Federal que não. Normas excepcionais que garantem prerrogativas e imunidades devem ser interpretadas em sua literalidade, quiçá restritivamente, porque sempre implicam numa mitigação do princípio da igualdade. Logo, o presidente da República, quando investigado, não deve ter esta prerrogativa de prestar depoimento por escrito. Outros ministros discordam, e eu também discordo. Eu entendo sim pela possibilidade da incidência do artigo 221, parágrafo 1º do CPP. O presidente da República, mesmo quando investigado, pode prestar depoimento por escrito. Convenhamos, vigora, inclusive com relação ao presidente da República, e essa é a grande vantagem de ser um garantista, é fácil ser coerente, o princípio da não autoincriminação, o que pressupõe, inclusive, o direito ao silêncio. Logo, o presidente da República não é obrigado a falar. E mais, o próprio Supremo Tribunal Federal entende, com base no direito à não autoincriminação, que o investigado não pode ser conduzido coercitivamente para prestar depoimento. Ora, se não pode ser conduzido coercitivamente, se não está obrigado a produzir prova contra si, se não precisa sequer falar, me parece razoável, mesmo como uma deferência à importância do cargo, que se escolha o modo como o depoimento é prestado. Quem pode o mais, pode o menos. É essa a minha posição. Há decisões divergentes de ministros do Supremo Tribunal Federal envolvendo Michel Temer e o atual presidente da República. Mas é inegável que o presidente da República tem uma imunidade temporária à persecução penal. O artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, afirma que o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Durante o mandato, o presidente da República só pode ser processado por supostos crimes praticados durante o mandato e em razão dele. Isso significa que o presidente da República não pode ser processado por fatos anteriores ao exercício do mandato. O atual presidente da República teve diversos inquéritos suspensos quando assumiu a presidência da República. Também não pode ser processado por fatos praticados no curso do mandato, desde que não guardem qualquer correlação. Bom, de acordo com a literalidade da Constituição, se o presidente da República pratica uma violência doméstica familiar contra a sua mulher, um crime repugnante, ele não pode ser responsabilizado penalmente por hora. É uma imunidade temporária. Cuidado, nada impede que ele seja responsabilizado politicamente por essa conduta. O artigo 9º, 7 da Lei 1079, a lei do impeachment, afirma que é crime de responsabilidade proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. O que mais o nosso presidente da República faz? Então, por crimes durante o mandato, mas que não guardem com ele correlação, não podem ser punidos de imediato criminalmente, mas nada impede
a responsabilização política. Segunda questão de prova. Candidato, prova oral. Candidato ou candidata. Presidente da República é reeleito. Pode, no curso do segundo mandato, responder por supostos crimes praticados no primeiro mandato? Sim ou não? O tema ainda não foi devidamente enfrentado. Mas, por exemplo, Gilmar Mendes, em obra doutrinária, defende que sim. Afinal de contas, o presidente da República não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, não do mandato. Se ele foi reeleito, ele segue exercendo as mesmas funções. Por isso, Gilmar Mendes, em sua obra com Paulo Gonet Branco, defende que sim, o segundo mandato não impede que o presidente da República seja responsabilizado por crimes praticados durante o primeiro. Não há previsão legal, tampouco constitucional, mas prevalece que com essa suspensão dos processos do presidente da República por fatos anteriores ou alheios ao exercício da função, a suspensão da prescrição é medida que se impõe. Mas como se trata de uma prerrogativa que mitiga o princípio da igualdade, claro, ela merece uma interpretação literal quiçá restritiva. Vice-presidente da República, na qualidade de vice, tem imunidade temporária à persecução penal? Pessoal, não. Governador tem? Não. Prefeito tem? Não. O próprio presidente da República não tem imunidade com relação a infrações político-administrativas. Essa imunidade é exclusivamente na seara penal em sentido estrito. Tampouco essa imunidade incide no âmbito do direito civil. Tanto é que, recentemente, em 2022, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou Bolsonaro por fazer insinuações sexuais contra uma jornalista. Eu não vou nem repetir o que ele falou, mas ele insinuou que ela faria favores sexuais em troca de informações e ele foi condenado em R$35 mil de danos morais em favor dessa jornalista. O Supremo Tribunal Federal, em 2018, sanou controvérsia antiga. Havia profunda controvérsia se um agente político poderia responder por crime de responsabilidade e, pela mesma conduta, responder um processo de improbidade administrativa. O Supremo Tribunal Federal, em 2018, bateu o martelo e reconheceu a possibilidade do duplo regime sancionatório. Uma mesma conduta pode ensejar uma responsabilização por crime de responsabilidade e por improbidade administrativa, salvo o presidente da República. O presidente da República é o único agente que não está submetido ao duplo regime sancionatório. Isso porque o artigo 85, inciso 5º da Constituição, quando fala em crime de responsabilidade, afirma que são crimes de responsabilidade também as práticas de atos de improbidade, de tal forma que, com relação ao presidente da República, a responsabilização por crime de responsabilidade absorveria a responsabilidade por improbidade administrativa. Além de imunidade temporária à persecução penal, o presidente da República tem também uma imunidade quanto à prisão, ao menos as prisões de natureza cautelar. O artigo 86, parágrafo 3º da Constituição, afirma que enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Ou seja, a princípio, o presidente da República só pode ser preso por decisão condenatória transitada em julgado. Uma vez mais, essa prerrogativa não incide com relação aos governadores e prefeitos, porque tem fundamento o exercício da chefia de Estado por parte do presidente da República. Se condenado criminalmente, o presidente da República perde o cargo. Se no crime de responsabilidade a perda do cargo é a sanção principal, aqui ela é uma consequência ou uma pena secundária. Claro que a pena principal é a pena privativa de liberdade, mas como efeito acessório, o artigo 15, inciso 3º da Constituição, prevê que aqueles condenados criminalmente terão seus direitos políticos suspensos. Com a suspensão dos direitos políticos, evidentemente, há uma inevitável perda do cargo. Bom, falamos sobre a responsabilização do presidente da República, política e criminal.
Vamos falar brevemente, para a gente fechar essa live, porque já está tarde, sobre a possibilidade de responsabilização dos governadores e dos prefeitos. Sou do Rio de Janeiro e tivemos recentemente o impeachment do então governador Wilson Witzel. Evidentemente, os governadores podem ser responsabilizados por crimes comuns, mas também por crimes de responsabilidade. Por crimes comuns, o governador tem foro por prerrogativa de função no STJ, artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição. Cuidado com a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os agentes políticos só têm foro por prerrogativa de função se praticarem supostos crimes no curso do mandato e em razão dele. Logo, se um governador de estado briga no bar por causa de time de futebol, ele não será julgado no STJ, mas sim na primeira instância. Vimos que também o presidente da República, para responder por infrações penais comuns, deve haver um juízo de admissibilidade por parte da Câmara dos Deputados. Durante muito tempo, o STF autorizou que as constituições estaduais previssem semelhante juízo de admissibilidade com base no princípio da simetria. Para o governador ser julgado no STJ, deveria haver uma autorização por parte da Assembleia Legislativa, 2/3 dos seus membros. Desde 2017, informativo 863, informativo 872, a jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que não se admite mais a exigência de um juízo de admissibilidade na Assembleia Legislativa para que o governador de estado responda no âmbito do STJ. Logo, se a Constituição do Estado prevê dispositivo semelhante, esse dispositivo é tido como inconstitucional. O governador pode responder por crime comum, mas também por crime de responsabilidade. E aqui temos peculiaridades importantíssimas. Também aqui, qualquer cidadão pode denunciar o governador por crime de responsabilidade. O procedimento também está essencialmente regulamentado na Lei 1079, lembrando da literalidade da súmula vinculante de número 46. Somente a União pode legislar sobre o assunto. Está no artigo 77 da Lei 1079 que, para que seja efetivamente instaurado o processo por crime de responsabilidade contra o governador, deve haver um juízo de admissibilidade pela Assembleia Legislativa, pelo quórum de maioria absoluta. E aqui a lei é clara. Em havendo esse quórum de maioria absoluta, feito esse juízo de admissibilidade pela Assembleia Legislativa, o governador será imediatamente suspenso das suas funções. Em havendo o juízo de admissibilidade, ele irá para julgamento. Por crime de responsabilidade, e olha só a casca de banana em prova, o governador será julgado por um tribunal misto, composto por 5 desembargadores do TJ e 5 deputados estaduais. Esse tribunal misto é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Um tribunal formado posteriormente aos fatos, o que já traz contornos de violação ao princípio do juiz natural. Os desembargadores são selecionados mediante sorteio. Já os 5 deputados estaduais que serão julgadores do governador são escolhidos mediante eleição. E, sobretudo aqui, a escolha com critérios políticos de julgadores fazem com que eu defenda que estes dispositivos não foram recepcionados pela Constituição de 1988 porque violam flagrantemente o princípio do juiz natural. Na prática, julgamentos como este vêm acontecendo. O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, Wilson Witzel, foi julgado por 5 deputados e 5 desembargadores. Também aqui, o quórum para condenação é de 2/3 e a pena é a perda do cargo e a inabilitação por 5 anos para o exercício de qualquer função pública. Por fim, os prefeitos. Prefeitos também podem ser responsabilizados por crimes comuns e por crimes de responsabilidade. Quanto aos crimes comuns, o artigo 29, inciso 10 da Constituição, prevê que os prefeitos têm foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, no TJ, mas cuidado
com a súmula 702 do STF, súmula comum 702, que afirma que a competência do Tribunal de Justiça para julgar os prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. Então, se, por exemplo, o prefeito pratica no exercício das funções um crime federal, será julgado pelo TRF. Se pratica um crime eleitoral, será julgado pelo TRE. Cuidado com a súmula 702. Prefeito também pode ser responsabilizado por crime de responsabilidade. Mas aqui a regulamentação não está na Lei 1079, está no Decreto-Lei 201 de 67. O órgão competente para julgar o prefeito é a Câmara de Vereadores. Isso está no artigo 4º caput do Decreto-Lei 201, que em boa medida foi recepcionado pela Constituição de 1988. Para a gente fechar essa aula, eu tenho uma questãozinha que caiu na prova de delegado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul em 2022. O enunciado era o seguinte, pessoal, certo ou errado, para a gente fechar. O processo e o julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa em virtude da autonomia das instâncias. Certo ou errado? Pessoal, tá errado. Quando eu estava falando do presidente da República, eu falei que o STF entende que, como regra, é possível a incidência do duplo regime sancionatório. Em outras palavras, o prefeito pode sim responder por crime de responsabilidade e por improbidade administrativa em decorrência das mesmas condutas. Com isso, encerramos essa nossa live falando sobre a responsabilização do presidente da República, mas também dos governadores e prefeitos. Eu não consegui acompanhar as mensagens, pessoal, então vou dar uma olhadinha aqui para ver se temos alguma dúvida. Daniela, em dado momento, chegou a mencionar que a internet aqui estava ruim. Pessoal, todos me ouviram e me viram bem, com qualidade? Bom, sem dúvidas, com isso encerramos essa nossa live sobre responsabilização do presidente da República. Os slides foram enviados no canal do Telegram, então quem quiser depois reassistir, acompanhar com os slides, ele já tem bastante conteúdo. E eu vou salvar esse vídeo e colocar no meu canal no Telegram. Lembrando, as lives das últimas semanas sobre CPI e sobre direito à saúde também estão disponíveis no meu canal Telegram. Pessoal, obrigado pelo quórum, obrigado pela atenção, obrigado pelo voto de confiança de sempre. Live preparada com muito carinho. Se alguém ficou com alguma dúvida, me manda uma mensagem no direct. As dúvidas enriquecem os meus materiais, as minhas aulas e as minhas reflexões. Bom, é isso. Para quem vai continuar estudando, um ótimo estudo, editais pipocando por aí, sem glamourizar o sobreesforço, mas ele eventualmente é necessário. Mas também para quem vai descansar, um ótimo descanso, porque o descanso faz parte do treino. E eu vou encher agora a Laura e a Alice de beijo. Valeu, pessoal!